Em 1978, o Superman fez milhões acreditarem que os super-heróis eram reais. Mas na vida real, muitos dos atores que apareceram no filme viveram à sombra de doenças, vícios e acidentes. Nem mesmo Christopher Reeve conseguiu escapar de uma tragédia grave enquanto alguns outros permaneceram sob os holofotes de Hollywood. O que realmente aconteceu? Vamos explorar as verdades não contadas e honrar o legado deles. Vamos descobrir. Christopher Reeve como Superman e Clark Kent. Aos 26 anos, Christopher Reeve se transformou brilhantemente em Clark Kent, Superman, no sucesso de bilheteria. Superman, 1978, tornando-se a imagem imortal de um herói perfeito na era de ouro do cinema. O papel não só o tornou uma estrela global, como também o transformou no Homem de Aço, um fardo oculto em sua carreira em ascensão. Por trás daquele brilho deslumbrante, poucos poderiam imaginar que uma década depois o destino lhe daria o maior choque de sua vida. Nascido em 25 de setembro de 1952, em Manhattan, Nova York, Christopher Reeve estava no auge de sua carreira e desfrutava de uma vida plena com sua esposa Dana Morosini, quando a tragédia aconteceu em 27 de maio de 1995. Durante um rodeio em Culpeper, Virgínia, seu cavalo parou repentinamente, jogando Reeve para a frente com a cabeça batendo no chão. O acidente fraturou 2 vértebras do pescoço, deixando-o tetraplégico e incapaz de respirar sozinho. Noite para o dia, o herói de uma geração ficou acamado, completamente dependente de máquinas. Mesmo assim, Dana permaneceu ao seu lado, nunca o abandonando, tornando-se seu único apoio, e uma voz corajosa que lhe deu força espiritual pelos 9 anos seguintes. O amor deles, que parecia terminar em lágrimas, tornou-se uma luz brilhante nos dias mais sombrios de Reeve. Em 10 de outubro de 2004, Christopher Reeve deu seu último suspiro aos 52 anos, devido a uma insuficiência cardíaca relacionada a complicações de uma úlcera paralítica. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 10 milhões, mas esse valor jamais poderia medir o legado espiritual que ele deixou. Mais de 900 pessoas compareceram ao seu funeral na Juilliard, incluindo Robin Williams, Meryl Streep e outros que o chamaram de herói. Quando ele morreu, ele ainda tinha sua aliança de casamento na mão, um símbolo de seu amor eterno por Dana, que faleceu apenas 17 meses depois. Margot Kidder como Lois Lane. Aos 30 anos, Margot Kidder deu vida a Lois Lane em Superman. 1978, uma repórter perspicaz, corajosa e charmosa do Planeta Diário. Com seus olhos brilhantes e voz marcante, Kidder não só era a parceira perfeita para Christopher Reeve, como também se tornou o modelo para inúmeras Lois Lanes que viriam a seguir. No entanto, por trás daquele sorriso hollywoodiano, escondia-se uma alma feroz, rebelde e profundamente perturbada. Nascida em 17 de outubro de 1948, em Yellowknife, Canadá, Margaret Ruth Kidder chegou a Hollywood com graça, charme e um espírito livre, mas os holofotes não conseguiram esconder a escuridão que havia dentro dela. Ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar ainda jovem, uma condição que a lançou em um ciclo vicioso de medicamentos e autodestruição. Em 1996, a nação ficou chocada quando Kidder desapareceu por vários dias e foi encontrada com o cabelo desgrenhado, caída nos arbustos do quintal de um estranho. Apesar de seu corajoso retorno aos holofotes, ela sempre carregou uma dor persistente da doença, das pressões da fama e das histórias não contadas de sua vida que Hollywood nunca contou.
Em seus últimos anos, ela viveu reclusa em Livingston, Montana, cercada por montanhas e lobos que ela alimentava regularmente em sua varanda. Certa vez ela disse que se morresse deveria ser enrolada em um lençol e deixar que os lobos a levassem. Em 13 de maio de 2018, Margot Kidder faleceu aos 69 anos. A causa foi posteriormente confirmada como uma overdose intencional de drogas e álcool, uma morte considerada voluntária, embora ainda seja motivo de debate entre familiares e amigos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões. Talvez a imagem mais bela na memória daqueles que a amavam seja a de Margot, sozinha na natureza selvagem de Montana, tocando o pelo de um lobo com um sorriso ao mesmo tempo selvagem e gentil. Gene Hackman, como Lex Luthor. Aos 48 anos. Gene Hackman deixou uma marca duradoura com seu lendário papel de vilão como Lex Luthor em Superman, 1978. Um papel astuto, implacável e extremamente inteligente, confrontando diretamente o símbolo da justiça, o Superman. Naquela época, Hackman já era um ator veterano em Hollywood, vencedor do Oscar e conhecido como um dos caras mais durões do cinema. Mas ninguém poderia imaginar que quase meio século depois, ele entraria no capítulo final de sua vida, uma vida de solidão e mistério aterrorizantes. Nascido em 30 de janeiro de 1930 em San Bernardino, Califórnia, Eugene Allen Hackman disse certa vez que se sentia como se estivesse vivendo em seu próprio filme quando sua memória começou a falhar devido ao Alzheimer. Anos depois de se aposentar dos holofotes, Hackman vivia recluso com sua segunda esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, em uma mansão isolada em Santa Fé, Novo México. Mas em fevereiro de 2025, a tragédia aconteceu. Betsy morreu primeiro no dia 11 de um vírus raro e Hackman, sofrendo de doença cardíaca grave e demência em estágio avançado, não conseguia mais pensar ou cuidar de si mesmo. Gene Hackman finalmente faleceu em 17 de fevereiro de 2025, aos 95 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 80 milhões, mas seu testamento, que deixou toda a sua fortuna para sua esposa, foi controverso, pois ambos faleceram com menos de uma semana de diferença. De acordo com os dados do marca-passo, ele e a esposa estavam mortos. Havia dias antes de seus corpos em decomposição serem encontrados em cômodos, separados da casa. As imagens do corpo dele deitado silenciosamente ao lado da bengala e dos óculos escuros e de Betsy caída ao lado de um frasco de comprimidos derramado evocam uma cena de desolação e solidão aterrorizante. Depois de mais de 30 anos juntos em silêncio, suas mortes em uma casa sem visitantes, sem câmeras de vigilância e sem família, por perto, chocaram o mundo. Nas memórias de seus amigos e familiares, ele não era apenas um supervilão na tela, mas também um marido dedicado, um pai complicado, mas sincero. E por fim, um artista que terminou sua vida silenciosamente, como se tivesse escolhido desaparecer como uma cena final de um filme. Marlon Brando, como Jor-El. Marlon Brando tinha 54 anos quando fez uma breve, mas marcante aparição em Superman, 1970. E 8 como Jor-El, o pai biológico do Superman. Apesar de aparecer apenas nos minutos iniciais do filme, Brando recebeu um salário recorde na época, provando seu imenso carisma e influência em Hollywood. Com seus olhos tristes, seu comportamento angelical e sua voz grave e encantadora, Brando não apenas interpretou o papel de um pai distante, mas também parecia encarnar a si mesmo um homem talentoso, porém trágico. Nascido em 3 de abril de 1924 em Omaha, Nebraska,
Marlon Brando cresceu em um lar desfeito com um pai abusivo e uma mãe alcoólatra. Esses traumas de infância moldaram sua personalidade rebelde, desafiadora e intransigente desde cedo. Brando tornou-se um pioneiro do método de atuação famoso por papéis como Stanley em Um Bonde, Chamado Desejo e Terry em O Porto. Mas na vida real, ele era um verdadeiro bad boy, conhecido por seus muitos casos amorosos, complicados, vício em sexo, vício em comida e declarações chocantes. Certa vez ele afirmou ter tido experiências homossexuais e não se envergonhava delas. Sua vida familiar foi marcada por uma série de tragédias com seu filho Christian condenado pelo assassinato do namorado da irmã e sua filha, Cheyenne cometendo suicídio em desespero. Essas tragédias pessoais, juntamente com inúmeros processos judiciais e divórcios custosos, deixaram Brando financeiramente desamparado em seus últimos anos. Em 1º de julho de 2004, Marlon Brando faleceu em Los Angeles, vítima de insuficiência respiratória e cardíaca aos 80 anos. Na época, pesando mais de 136 quilos, ele vivia na solidão e na doença. Embora seu patrimônio líquido ainda girasse em torno de US 20 milhões. Sua vida era uma sinfonia caótica de genialidade, desejo e profunda solidão. Quando Brando dizia, "Não me importo com o que pensam de mim", ele falava sério, quebrando todas as regras, queimando todos os padrões e deixando um legado insubstituível na história do cinema. Terence Stamp, como General Zod. Aos 40 anos. Terence Stamp causou medo no universo DC como General Zod, o inimigo mais perigoso do Superman. Em Superman 1978, com seu comportamento calmo, olhar frio e voz autoritária, Stamp não apenas surpreendeu o público como... também consolidou seu status como um dos vilões mais memoráveis daquela era do cinema. No entanto, por trás daqueles frios olhos azuis, não havia apenas um ditador alienígena, mas também um homem dividido entre dois mundos, o brilho do cinema e uma dolorosa vida interior. Nascido em 22 de julho de 1938 no leste de Londres, Terence Henry Stamp era amante de lendas como Brigitte Bardot, Julie Christie e Jane Shrimpton. Sua vida foi tão turbulenta que os tabloides seguiam cada passo seu. Mas quando Shrimpton o deixou, Stamp ficou arrasado. Ele desapareceu de Hollywood, renunciou à fama e buscou refúgio em ashrams na Índia, imerso em meditação e iluminação espiritual. Ele disse que naquela época não sabia mais quem era fora dos holofotes. Aqueles anos de reclusão o transformaram, marcando uma estranha transformação de símbolo sexual para eremita. Filosófico. Mais tarde ele se lembrou com humor. Irônico de ter sido derrubado do cavalo do sexo após 60 anos de apego a ele e se sentiu aliviado. Em 2025, Terence Stamp tinha 87 anos. Ele ainda estava vivo, meditando e vestindo o terno de 1968 como uma declaração imortal. Seu patrimônio líquido gira em torno de US 10 milhões, mas nenhum número pode medir a presença misteriosa que ele deixa no coração de seu público. Chega de noites selvagens ou papéis de vilão. Stamp agora escolhe yoga em vez de luxúria, tranquilidade em vez de caos. Susannah York, como Lara, refugiou-se na solidão e na doença. Aos 39 anos. Susannah York interpretou a mãe biológica do Superman Lara em Superman, 1978. Embora tenha aparecido apenas brevemente em flashbacks no planeta Krypton, sua beleza delicada, seus olhos azuis claros e seu comportamento majestoso retratavam
Perfeitamente uma mãe nobre, inteligente e abnegada. No entanto, por trás do glamour de Hollywood, a vida real de Susannah York era repleta de uma tristeza silenciosa, não por causa de escândalos, mas pelo doloroso silêncio que ela suportou até o fim da vida. Nascida em 1939 em Chelsea, Londres. Susannah veio de uma família proeminente e foi criada em um ambiente intelectual. Desde cedo era apaixonada pelo palco e demonstrava um espírito rebelde. Foi expulsa da escola só para meninas por tomar banho nua à meia-noite. Mas essa veia rebelde, aliada ao seu talento natural, fez com que ela rapidamente se tornasse uma figura-chave no cinema britânico na década de 1960, deixando sua marca em Tom Jones 1963 e atingindo seu auge artístico com uma indicação ao Oscar por seu papel como Alice em Eles Atiram em Cavalos. Não são 1969. No entanto, no mundo glamouroso, Susannah York era franca sobre a natureza sufocante e sexista da indústria cinematográfica. Ela era frequentemente vista como uma beldade inglesa em vez de uma artista profunda, o que a levou a evitar papéis comerciais e se voltar para o palco onde podia controlar totalmente suas emoções e ideias. No final de 2010, quando descobriu que tinha mieloma múltiplo, uma forma dolorosa de câncer ósseo, Susannah recusou a quimioterapia. Em vez disso, decidiu continuar se apresentando até o fim, completando um último papel no quarteto de Ronald Harwood como despedida de sua arte. Em 15 de janeiro de 2011, ela faleceu no Royal Marsden Hospital aos 72 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões. Glenn Ford, como Jonathan Kent. Aos 62 anos, Glenn Ford teve uma de suas atuações mais calorosas e emocionantes em Superman 1978 como Jonathan Kent, o calmo trabalhador e dedicado pai adotivo de Clark Kent, aparecendo logo nas cenas iniciais do filme Seus Olhos Gentis. Voz suave e filosofia de vida simples deixaram uma impressão duradoura, servindo como um lembrete de que até mesmo os super-heróis precisam de um coração bondoso para prosperar. No entanto, por trás do brilho de Hollywood, Glenn Ford era um contraste gritante entre sua imagem paternal na tela e sua vida pessoal repleta de conflitos, escândalos e segredos horripilantes. Nascido em 1º de maio de 1916 em Sainte-Christine d'Auvergne, Quebec, Glenn Ford despontou no cenário cinematográfico com sua beleza e estilo de atuação natural, tornando-se rapidamente um dos atores mais requisitados das décadas de 1940 e 1960. Mas junto com sua fama, veio uma vida de controle e caos. Ford era famoso por gravar todas as suas conversas telefônicas por mais de 40 anos. Não apenas com amantes, mas também com políticos, celebridades e colegas próximos. A lista de pessoas gravadas secretamente abrange de Richard Nixon e Ronald Reagan a Frank Sinatra, Lucille Ball e Ava Gardner. O sistema não visava apenas preservar memórias, mas também a insegurança, o ciúme e o medo de traição. Ele o instalou originalmente para monitorar sua primeira esposa, Eleanor Powell, pois suspeitava que ela descobriria seus inúmeros casos extraconjugais. Powell acabou se divorciando dele por adultério e crueldade. Ford teve casos com pelo menos 146 atrizes, sendo o mais notável. Um caso que durou décadas com Rita Hayworth, sua colega de elenco em Gilda de 1946. Os dois continuaram juntos até o Gates. Início da década de 1980, apesar de terem suas próprias famílias, ele também teve relacionamentos com Joan Crawford, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Judy Garland e muitas outras estrelas. Muitos relacionamentos de curta duração.
4 casamentos fracassados e uma reputação de ser incapaz de compromisso. À primeira vista, ele parecia elegante e austero, mas em seus diários pessoais, Ford confessou sentimentos de vazio, repetição e vício em conquistas, o que o levou ao alcoolismo ao longo das décadas de 1950 e 1960, mesmo permanecendo um astro de bilheteria. Glenn Ford faleceu em 30 de agosto de 2006 aos 90 anos após anos lutando contra doenças cardíacas e complicações circulatórias. Ao falecer, deixou um patrimônio avaliado em cerca de US$12 milhões. Mas o que muitas pessoas mais lamentam é que uma lenda outrora famosa, Valerie Perrine, como Eve Teschmacher. Aos 35 anos, Valerie Perrine se tornou um símbolo sexual do cinema com seu papel como Eve Teschmacher, a amante sedutora e sedutora de Lex Luthor em Superman, 1978, com seu sorriso travesso, corpo deslumbrante e estilo de atuação cômico. Perrine trouxe um sopro de ar fresco a um universo cinematográfico repleto de heróis enfadonhos. Embora fosse um papel coadjuvante, foi um de seus últimos grandes momentos antes de sua carreira ser lentamente corroída por más escolhas e por uma Hollywood que ignorava cada vez mais as mulheres que já haviam passado do auge. Nascida em 3 de setembro de 1943 em Galveston, Texas, Valerie Ritchie Perrine foi considerada um fenômeno da década de 1970. Ela causou forte impressão com seu papel, como Honey Bruce em Lenny Mill, 1974, recebendo uma indicação ao Oscar e um prêmio em Cannes, um salto espetacular de stripper de Las Vegas para a protagonista. Mas por trás do glamour, havia anos de turbulência. Relacionamentos complicados com celebridades, rumores sobre drogas e uma carreira que começou a descarrilar depois de Can't Stop the Music, 1980. Ela escapou por pouco do massacre da família Manson graças a uma troca de turno. De última hora, um detalhe fatídico que a assombrava. Com o passar do tempo, Perrine caiu na obscuridade vivendo discretamente em papéis cada vez menores e uma vida atormentada pela doença de Parkinson com a qual foi diagnosticada em 2015. Em 2017, ela passou por uma cirurgia dentária devido aos efeitos colaterais do tratamento e o antigo ícone da beleza agora luta até mesmo com as funções mais básicas. Em 2025, Valerie Perrine tem 82 anos e vive reclusa em Beverly Hills, Califórnia. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 1 milhão. Um valor modesto considerando sua outrora grande fama. Sua vida foi contada no documentário Valerie de 2020, onde os espectadores assistiram a uma estrela outrora brilhante ser lentamente consumida pelo tempo e pela doença. No entanto, apesar dos tremores do Parkinson, ela se portava com uma graça única do tipo que só alguém que viu os altos e baixos e viveu para contar a história pode possuir. Jackie Cooper, como Perry White. Jackie Cooper tinha 56 anos quando retornou aos olhos do público mais uma vez. Como Perry White, o editor temperamental mais íntegro do Planeta Diário na série Superman de 1978. Com sua atuação comovente e presença marcante, Cooper não só deu vida a um papel coadjuvante clássico, como também provou que um astro mirim dos anos 1930 poderia sobreviver em uma Hollywood em transformação. Poucos sabiam que quando ele gritava, o fantasma do grande César carregava consigo uma vida de dificuldades, amargura e extraordinária resiliência. Nascido em 15 de setembro de 1922 em Los Angeles, John Cooper Jr. ingressou na indústria cinematográfica antes mesmo de saber ler um roteiro.
de uma criança fofa nos filmes da série Our Gang a uma indicação ao Oscar por Skippy, aos 9 anos de idade. Jack era a personificação do sonho. Americano. Mas sua infância foi tudo menos um conto de fadas. Sua mãe biológica era emocionalmente abusiva e seu tio, que também era diretor, certa vez ameaçou atirar em seu cachorro só para fazê-lo chorar durante uma cena. Após a Segunda Guerra Mundial, a carreira de Cooper estagnou e ele caiu em depressão e alcoolismo, mas em vez de desistir, ele optou por deixar os holofotes de Hollywood, mudar-se para Nova York, recomeçar e reconstruir tudo da Broadway à televisão da atuação. A direção chegando até mesmo a administrar um estúdio. Certa vez ele jurou nunca mais atuar, mas retornou discreta e corajosamente. Em 3 de maio de 2011, Jack Cooper faleceu em Santa Mônica, Califórnia, aos 88 anos. A causa foi determinada como natural e ele faleceu em paz, sem escândalo, sem momentos finais trágicos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões. Ele intitulou seu livro de memórias Please Don't Shoot My Dog. Por favor, não atire no meu cachorro, não apenas como uma homenagem ao seu passado doloroso, mas também como uma forma bem-humorada de perdoar. E foi exatamente isso que Jack Cooper deixou para o mundo. Uma vida de honestidade, coragem e crescimento constante. Ned Beatty, como Otis. Aos 41 anos, Ned Beatty fez o público rir e às vezes estremecer como Otis, o braço direito desajeitado, ganancioso e um tanto idiota de Lex Luthor em Superman, 1978. Apesar de seu papel coadjuvante, Beatty trouxe um charme único e sutil. Ele não era apenas o contraponto cômico, mas também o equilíbrio entre a tensão do vilão e a nobreza do herói. O papel marcou uma virada em uma carreira cinematográfica que durou 5 décadas com Beatty se tornando um nome conhecido, embora poucos pudessem identificá-lo imediatamente. Nascido em 6 de julho de 1937, em Louisville, Kentucky, Ned Thomas Beatty iniciou sua carreira no coral de uma igreja. Antes de ingressar nos palcos aos 19 anos. Ele não era um astro de cinema típico sem o brilho à aura de superestrelato, mas sua personalidade. Pé no chão. O tornou um dos atores coadjuvantes mais confiáveis de Hollywood, frequentemente relegado a papéis cômicos, bobos ou gordinhos Beatty. Ainda assim apresentou momentos marcantes como em Amargo Pesadelo, 1972. Ou Rede de Intrigas, 1976. Este último lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Embora ocasionalmente expressasse frustração por não ter recebido o papel principal, ele nunca apareceu. Amargurado. Sinto pena das pessoas que precisam ser estrelas, disse ele certa vez. Era completamente anormal. Em 13 de junho de 2021, Ned Beatty faleceu em sua casa em Los Angeles aos 83 anos. A causa da morte foi mantida em segredo, mas acredita-se que tenha sido devido à idade avançada e à saúde debilitada. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, um valor não muito alto, mas um testemunho de uma carreira prolífica que incluiu mais de 160 papéis no cinema. Sem escândalo, sem grande tragédia, Ned Beatty viveu e morreu da maneira como apareceu. Na tela, silenciosamente com firmeza, deixando um sorriso caloroso toda vez que aparecia. Jack O'Halloran. Como Non, quando Jack O'Halloran tinha 35 anos, ele causou arrepios no público do mundo. Todo com sua interpretação de Non, o açougueiro gigante, silencioso e brutal em Superman, 1978.
com 1,9 mi de altura, olhar impassível e o rosto de uma criança perdida, se escondendo atrás de um poder aterrorizante, O'Halloran não. Precisou de uma única fala para causar medo na tela. Mas o que poucos sabem é que por trás desse personagem, aparentemente sem emoção, está um homem que viveu sob os holofotes do boxe, à sombra do crime e segredos que Hollywood jamais ousou revelar. Nascido em 8 de abril de 1943 na Filadélfia. Jack O'Halloran cresceu sob uma identidade misteriosa, filho ilegítimo do notório chefe da máfia Albert Anastasia, fundador da Murder Inc. e uma das figuras mais brutais da Cosa Nostra americana. Embora não tenha sido criado abertamente no submundo, O'Halloran logo foi atraído para sua rede de poder e violência, trabalhando como policial, guardando cassinos clandestinos e lucrando com operações ilegais de jogos de azar ligadas ao boxe. Por um tempo, ele pareceu destinado a herdar o legado criminoso do pai. Mas conflitos internos, traições de seus associados e um expurgo quase fatal o forçaram a se esconder por um tempo em Boston. Esse foi o ponto de virada. Deixar o submundo não foi fácil. Ele foi caçado isolado de todo contato e deixado com quase nada. Mas ele optou por recomeçar, retornando aos palcos e migrando para o cinema, onde obteve sucesso precoce com Adeus, Minha Adorável 1975. Em 2025, Jack O'Halloran tem 82 anos. Ele vive uma vida tranquila ainda, participando de eventos para fãs e escrevendo livros, incluindo Family Legacy, um polêmico livro de memórias sobre seus laços com a máfia. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de US$1 milhão, o que não é muito, mas ele nunca buscou. Riqueza material. Para ele, a fama não vem do dinheiro ganho, mas da superação dos fantasmas do passado. Sarah Douglas como Ursa. Aos 26 anos, Sarah Douglas teve uma atuação estelar como Ursa, a implacável guerreira de Krypton em Superman 1978, um papel que a catapultou para a fama global. Com seu rosto anguloso, olhar penetrante e comportamento frio, Douglas se tornou uma vilã icônica do gênero ficção científica. Mesmo ao lado de grandes nomes como Marlon Brando e Gene Hackman, ela se destacou por sua aparência perigosa e beleza imponente, uma performance icônica que nunca perdeu ao longo de sua carreira. Nascida em 12 de dezembro de 1952, em Stratford-upon-Avon, Sarah Douglas estudou no National Youth Theatre e no Rose Bruford College antes de seguir carreira profissional como atriz. E embora tenha vencido mais de 600 candidatas para o papel de Ursa, seu caminho não foi um mar de rosas. Hollywood, na década de 1980, tratava mal mulheres como ela. Douglas se manifestou sobre sexismo e discriminação etária na indústria cinematográfica. Após Superman 2 e seu papel como a vilã rainha Themis em Conan, o Destruidor, sua carreira cinematográfica gradualmente migrou para papéis coadjuvantes, aparições na televisão e projetos de filmes B, apesar de seu inegável talento e carisma. Em 2025, Sarah Douglas tem 73 anos e continua ativa na indústria do entretenimento, desde o teatro e a televisão até a dublagem em séries animadas de super-heróis. Ela é presença constante em convenções de fãs, especialmente nos eventos de aniversário do Superman, onde é sempre saudada como uma lenda viva. Seu patrimônio líquido é estimado em US$2 milhões, modesto em comparação com a influência cultural da Ursa, mas um verdadeiro reflexo de uma longa e honrosa carreira que nunca se baseou em flashes, mas sempre manteve a integridade.